O apóstolo Rina, cujo nome de nascimento é Reinaldo Alberto de Souza, é o fundador da Igreja Bola de Neve, uma denominação evangélica neopentecostal conhecida por sua abordagem inovadora e linguagem jovem. A história de sua conversão e a fundação da igreja estão profundamente ligadas à sua transformação pessoal e visão de ministério. Paz e graça, você está no canal Pensamento Cristão, e hoje iremos ver um pouco da história do apóstolo Rina que faleceu ontem, dia 17 de novembro de 2024. Em cada parte do Novo Testamento nós encontramos alertas à importância de nós estarmos atentos às realidades espirituais paralelas à nossa. A conversão e o chamado. Rina nasceu em São Paulo, Brasil, e teve uma vida marcada por um estilo comum entre os jovens da época, incluindo festas e esportes, especialmente o surf, que mais tarde se tornaria um símbolo da sua identidade ministerial. Após enfrentar crises pessoais e um vazio espiritual, Rina converteu-se ao cristianismo no final da década de 1990. Ele teve uma experiência marcante com Deus que o motivou a dedicar sua vida ao Evangelho. Sentindo um chamado para alcançar jovens que, como ele, buscavam propósito e conexão com Deus, Rina começou a planejar um ministério que falasse a linguagem dessa geração. Sua ideia era criar um ambiente descontraído, sem os padrões tradicionais, mas que ainda assim mantivesse o foco na pregação da palavra de Deus. Se estiver gostando do nosso conteúdo de hoje, deixe o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Gênesis 32, 27 a 28, o nome Jacó significa suplantador, usurpador, enganador. Mas Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Fundação da Igreja Bola de Neve. A Igreja Bola de Neve foi fundada em janeiro de 2000, na cidade de São Paulo, em um salão alugado no bairro da Lapa. Desde o início, a igreja tinha um estilo completamente diferente das denominações tradicionais. O púlpito, por exemplo, era uma prancha de surf, simbolizando a conexão com os esportes e o estilo de vida descontraído, mas comprometido com Cristo. O nome Bola de Neve reflete a ideia de algo pequeno que cresce continuamente, simbolizando a expansão do Evangelho e o impacto transformador que a fé pode ter na vida das pessoas. A mensagem da igreja rapidamente atraiu jovens que se identificavam com a abordagem menos formal e mais acessível. Crescimento e expansão. Com o tempo, a Bola de Neve cresceu exponencialmente. A igreja passou a abrir filiais em outras cidades e estados, bem como em outros países. Além dos cultos, a Bola de Neve também promove eventos, como shows de música gospel, campeonatos de esportes radicais e congressos. A igreja ganhou notoriedade não só por sua estética jovem e moderna, mas também por sua mensagem de inclusão e transformação pessoal. Seu foco é alcançar pessoas que muitas vezes não se sentem à vontade em ambientes religiosos tradicionais. Está à porta, Josafá, não é um embaixador tentando negociar um termo, não é um líder avisando que vai te atacar se você não aceitar essas condições, não, é uma grande multidão. Eles não querem conversa, eles querem te destruir. O legado do apóstolo Rina. Mesmo que você não concorde com o apóstolo Rina, podemos afirmar que ele foi uma figura de destaque no cenário evangélico brasileiro. Pois continuou toda a sua vida liderando a igreja e promovendo a expansão do ministério, sempre com a visão de impactar jovens e formar uma comunidade de fé vibrante. A Bola de Neve tornou-se mais do que uma denominação, é um movimento que alcança pessoas de diferentes contextos sociais e culturais, mantendo como pilares a adoração, o discipulado e a evangelização. A história do apóstolo Rina e da fundação da Igreja Bola de Neve é um testemunho de transformação pessoal e visão ministerial. Ao criar uma igreja com uma abordagem inovadora e uma linguagem conectada à juventude, Rina não apenas encontrou uma forma de expressar sua fé, mas também ofereceu a milhares de pessoas um espaço acolhedor para experimentar a espiritualidade de maneira autêntica e relevante. Com sua mensagem de inclusão, descontração e comprometimento com o Evangelho, a Bola de Neve se tornou um marco no cenário evangélico brasileiro, destacando-se por alcançar aqueles que, muitas vezes, não se sentiam representados pelas igrejas tradicionais.
Hoje, a denominação continua crescendo, guiada pela missão de transformar vidas e expandir o reino de Deus, provando que o Evangelho pode ser comunicado de formas diversas, sem perder sua essência. O apóstolo Rina também escreveu alguns livros que refletem sua visão ministerial e experiências pessoais, buscando inspirar e instruir cristãos em sua caminhada de fé. Alguns dos principais títulos de sua autoria incluem: A Linha de Chegada. Este livro aborda a importância de perseverar na fé e na jornada cristã, mesmo diante de desafios. O apóstolo Rina compartilha lições sobre como alcançar os propósitos de Deus, mantendo o foco na linha de chegada, que simboliza a plenitude da vida cristã. Andando sobre as águas. Neste livro, Rina utiliza a metáfora de Pedro caminhando sobre as águas para ensinar sobre fé, coragem e superação. Ele incentiva os leitores a saírem de suas zonas de conforto e confiarem em Deus para enfrentar situações desafiadoras. Princípios para a Revolução do Reino. Um guia prático e espiritual para aqueles que desejam participar ativamente na transformação da sociedade por meio da vivência do Evangelho. O autor compartilha valores fundamentais para construir uma vida alinhada aos propósitos de Deus. A cultura do reino. Este livro explora como viver os princípios do reino de Deus no dia a dia, abordando temas como caráter cristão, amor ao próximo e integridade. Rina conecta ensinamentos bíblicos à prática, tornando a mensagem aplicável para diferentes contextos. A Voz da Fé. Um título que destaca o poder da fé em ação, mostrando como ela pode moldar a realidade e abrir caminhos para o sobrenatural. O autor compartilha experiências pessoais e ensinamentos bíblicos para fortalecer a confiança em Deus. Esses livros combinam reflexões teológicas, experiências ministeriais e uma linguagem acessível, características do estilo do apóstolo Rina. Eles são amplamente lidos por membros da Igreja Bola de Neve e por cristãos que buscam inspiração para fortalecer sua caminhada espiritual. Agradecemos a sua audiência e por ter chegado até aqui. Ajude esse vídeo chegar a mais irmãos e irmãs em Cristo, deixando seu like, comentando sobre o conteúdo de hoje, se inscrevendo e compartilhando. Assim você estará ajudando ao nosso canal. Fique na paz e até a próxima. Um forte abraço. E o que nós vemos aqui? Esse rei então não tem muita opção. Esse rei então tem que mostrar humildade. Esse rei então passa a viver a promessa que diz que Deus dá graça aos humildes.